vamos meditar juntos na palavra de Deus? Abre aí a sua Bíblia, prega aí as suas escrituras sagradas, em nome de Jesus Cristo. Vamos meditar no livro de 1 Timóteo, livro de 1 Timóteo, a partir aí do seu versículo de número 6. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor? Vamos? Timóteo, primeiro livro de Timóteo, no seu capítulo de número 4, a partir do seu verso de número 6, ele vai dizer para nós assim, ó: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Agora eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor, lá no livro de Josué. Josué, no seu capítulo de número 1, a partir do seu verso de número 5, que vai dizer assim, ó: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Mas, irmão, por que você lê os dois textos? Porque se nós observarmos bem, eu estava meditando no livro de Timóteo, e o Espírito Santo me trouxe à memória esses versículos de Josué. Porque se nós observarmos, há uma certa similaridade entre um e entre outro. Paulo ele exorta a Timóteo a perseverar na doutrina, a ter cuidado de si mesmo, ou seja, cuide de você, busque
busque por você, para que você se mantenha de pé. E da doutrina, ou seja, siga a doutrina que você aprendeu, siga a doutrina ao qual eu tenho te ensinado, siga as orientações ao qual eu tenho te passado. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás a ti mesmo. E o que Deus, ele falou diretamente para Josué? Ó, não se aparte do livro da lei. Medita nele de dia e de noite, para que prudentemente você se conduza no caminho. Então a gente vê uma similaridade. Para que Timóteo se salvasse, para que Timóteo tivesse cuidado de ele mesmo, ele tinha que observar a palavra, ele tinha que observar a lei, ele tinha que meditar nela, ele tinha que ensinar ela. E para que Josué prudentemente se conduzisse e se deixasse ser usado pelo Espírito Santo para conduzir o povo, ele também deveria andar da mesma forma. Timóteo, Paulo ele orienta Timóteo, porque de acordo com alguns estudiosos, Timóteo, ele era o seu filho, além de ser o seu filho na fé, Timóteo ele era muito novo para aquela função. Tanto que os versículos acima, ele aconselha a Timóteo a não deixar que os desprezos, que as palavras que eram ditas com intenção de ofender, com intenção de desanimar, o atingisse. Naquela época, um soldado que tinha mais de 40 anos, ele já não era tão apto para aquela função. Mas para a função a qual Timóteo exercia, segundo a tradição, segundo a lei, segundo o costume, ele tinha que ter mais de 40 anos. Provavelmente, em meio àquela congregação, havia muitos anciãos que desprezavam Timóteo, porque Timóteo ele tinha idade inferior, uma idade que naquela época não era a idade adequada para a função que Timóteo exercia. Querido, presta bem atenção. Nos dias de hoje, a gente vê que a maioridade, os anciãos, os que têm mais experiências, eles são desprezados. Principalmente o pai e a mãe. Que é isso, irmão? O que você está falando? Mas você quer ver uma coisa? O adolescente, quando ele chega na fase de 14, 15 anos até os 18, 19, ele acha que ele não precisa ouvir o conselho do pai e da mãe. Mas por quê? Porque ele acha que ele sabe de tudo. Que a idade que ele tem é uma idade suficiente para que ele possa andar, para que ele possa agir, para que ele possa fazer as coisas sem precisar da orientação de alguém. Será que você está entendendo? E dentro da congregação, dentro da igreja hoje, quantos têm agido assim? Quantos têm vivido assim? Não escutam mais os conselhos do pastor, não escutam mais os conselhos dos mais velhos. Mas por quê? Porque acham que pelo tempo que já estão caminhando, eles já são experientes demais, eles já têm sabedoria demais. Se fosse assim, Deus ele não tinha mandado Josué meditar.
Deus não tinha mandado Josué observar a lei. Se fosse assim, Paulo não tinha orientado Timóteo a cuidar dele mesmo, a andar conforme a doutrina. Bom, vocês já têm experiência pela idade que vocês têm, então vocês sigam o caminho. E não é assim que a coisa funciona. Sabe por quê? Porque nós, por mais que achemos que temos conhecimento, que temos sabedoria, que temos já a atitude de caminharmos sozinhos, Deus ele não nos deixa andar sozinhos. Deus nunca deixa. Você pode perceber que Deus ele está sempre usando o pregador, Deus ele está sempre usando o evangelista, Deus ele está sempre usando alguém para nos orientar, para nos aconselhar, porque a tendência nossa é fazer coisa errada. Que isso, irmão? Por acharmos que temos sabedoria, que temos experiência demais, nós temos a tendência a nos desviar do caminho que Deus traçou para nós. Se a gente não andar, querido, conforme a nossa regra de fé e prática, a gente acaba se desviando do caminho. Olha só, meu Deus, se observando a palavra de Deus, se meditando constantemente, se lendo constantemente, a gente erra, a gente se desvia, a gente pisa fora da faixa, a gente acaba desviando do caminho. Que dirá se a gente não observar? Que dirá se a gente não tiver os ouvidos atentos aos conselhos, às orientações de Deus? Sabe o que Jesus falou? Olha só como é que a coisa é tão séria. Jesus ele fala assim para os seus discípulos: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei sós. Por quê? Amalaqueniquiavassi, alabacando calacharabandarábia. Por que Jesus falou que não os deixaria sós? Você acha que os discípulos que passaram o que passaram, viveram o que viveram, se eles estivessem sós, eles teriam sido vitoriosos? O que Jesus falou para eles? Eu vos enviarei um outro consolador. A palavra outro, no original, significa outro da mesma espécie. Vem da palavra grega allos. Significa outro da mesma espécie, ou seja, outro que tem as mesmas características daquele que o enviou. Então Jesus, ele envia quem? Ele falou que rogaria ao Pai, e o Pai enviaria o Consolador, o Espírito Santo, o Paracleto, o Conselheiro. Então, a gente vai ver, vai compreender que os discípulos, eles tinham a companhia do Espírito Santo. Mas qual era o propósito, irmão? Ajudá-los, fortalecê-los, aconselhá-los, direcioná-los no caminho que eles precisavam continuar caminhando, orientando ele nas decisões, orientando ele nos ensinamentos. Então a gente pode entender e perceber que sozinhos os discípulos não andariam da forma devida. Mas por quê, irmão? Por causa disso aqui, ó. A carne. A Bíblia vai dizer que a carne para nada aproveita. O próprio Jesus ele vai dizer o seguinte: a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, irmão. Nós temos, infelizmente, a tendência
de nos inclinar para as coisas que satisfaz o nosso ego, o nosso eu, a nossa carne, os nossos desejos pecaminosos, os nossos desejos carnais. E quando nós atentamos para eles, nós acabamos andando fora do caminho, nos desviando da vontade de Deus. E para que isso constantemente não aconteça, é necessário que nós deixemos os nossos ouvidos atentos, deixemos os nossos olhos abertos, meditemos constantemente na palavra do Senhor. Porque a palavra, ela é alimento, a palavra, ela é vida, a palavra, ela regenera, a palavra, ela santifica, a palavra, ela edifica, a palavra, ela ilumina. O que é que o salmista ele declara? Luz, lâmpada para os meus caminhos é a tua palavra. A palavra, ela serve de orientação para que nós não andemos em caminhos escuros, para que nós não andemos em caminhos tortuosos, para que nós não andemos em caminhos que vai nos levar para fora da vontade de Deus. Quantos hoje têm seus ministérios frustrados? Quantos hoje têm a sua vida totalmente fora do curso? Quantos hoje têm sofrido, têm padecido e não conseguem compreender por que a vida dele está daquele jeito? Por que a vida dela está daquele jeito? Por que eu estou sofrendo, Jesus? Por que eu estou padecendo, Senhor? Por que a minha vida está dessa forma? Olhe para si. Olhe para você mesmo. Para um pouquinho. Às vezes, irmão, é necessário a gente parar. Às vezes é necessário a gente parar. Mas parar como, irmão? Olha só. Nós vivemos uma vida agitada. Você vai concordar comigo. Principalmente os que são pais de família. Principalmente as donas de casa. Vive uma vida agitada. Vive uma vida que está sempre fazendo alguma coisa. Mal tem tempo para orar, mal tem tempo para ler, mal tem tempo para ouvir uma orientação, um conselho, uma direção que Deus tem para dar. Então é necessário a gente parar. Parar como, irmão? Respira. Senta lá no seu quarto, na sua cama, por um momento que seja, e chama a atenção de Deus para você. Senhor, eu estou aqui e preciso de orientação. Senhor, eu estou aqui, preciso de ajuda. Senhor, eu estou aqui, a minha vida está de cabeça para baixo. A minha vida está fora do rumo. Eu não estou conseguindo compreender, Senhor, o que está acontecendo. E Deus, ele vai te orientar. Tem gente que sabe por que a sua vida está daquele jeito. Tem gente que sabe. Mas não tem a coragem de admitir. Deus, eu pequei. Deus, eu transgredi. Deus, eu não estou fazendo conforme a tua vontade. Senhor, me ajuda. Para que eu possa voltar para a tua vontade. Para que eu possa andar em conformidade com o seu querer. Para que a minha vida volte para o prumo. Para que a minha vida volte a andar da forma devida e correta. Para que eu saia desse deserto. Para que eu saia desse vento. Para que eu saia dessa tempestade.
Tem gente que parece que gosta de andar no vento, irmão. A tempestade, o vento, quando ele te alcança com a permissão de Deus, ele tem propósito. Irmão, mas qual é o propósito? Fazer com que você adquira experiência. Fazer com que você adquira intimidade com Deus. Porque tem gente que no momento da prova não quer buscar, no momento da prova não quer ler, no momento da prova não quer ir participar dos cultos, no momento da prova se isola, no momento da prova vai buscar conforto, consolo em determinadas coisas que vai satisfazer a carne, que vai alimentar o ego, o eu e não o espírito. A Bíblia ela vai dizer o seguinte: existe uma guerra, uma luta dentro de cada um de nós. Irmão, mas por que você está falando isso? Eu estou falando primeiramente por causa da palavra. A palavra ela fala isso. Há uma milita, há uma guerra, né? A luta da carne contra o espírito. Será que você está compreendendo? Hein? Luta da carne contra o espírito. Eu vou te mostrar no livro de Gálatas, para que você não pense que eu estou falando por falar. Livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso de número 16. Ele vai dizer assim, ó: digo, porém, quem está dizendo? Apóstolo Paulo: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, ande em espírito. De que forma eu ando em espírito, irmão? Meditando na palavra, louvando a Deus com um hino no seu coração, se apartando de tudo aquilo que você sabe que vai te ajudar a cair. Olha só: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que queres. Mas se sois guiados pelo espírito, não está debaixo da lei. Ou seja, se você é guiado pelo espírito, você jamais vai atender o desejo da sua carne, vai atender a concupiscência da sua carne, vai atender os desejos naturais que infelizmente abrigam o nosso coração. A palavra alma, ela tem duas palavras que descrevem a palavra alma: a palavra nepes e a palavra psique. A palavra nepes, ela descreve a palavra alma como vida, ser vivente. Eu, ser vivente. Eu, nepes. Psique descreve a alma como sede dos nossos sentimentos. Quando a Bíblia ela se refere ao coração, ela está se referindo à sede de nossos sentimentos, porque o coração, ele é um músculo, a única função que ele tem é bombear sangue para o seu corpo. A sede de nossos sentimentos, onde abriga o amor, a paixão, o ódio, a raiva, a tristeza, é a sede dos nossos sentimentos. Então, querido, quando nós permitimos ouvir a sede dos nossos sentimentos, que tende a nos inclinar para as coisas carnais, para as coisas naturais, nós deixamos de andar em espírito, nós deixamos de cumprir as coisas espirituais e passamos a cumprir e a viver as coisas carnais. É para isso que o Espírito Santo ele foi enviado para a nossa vida, para nos orientar, para nos aconselhar, porque é através dele
que Deus fala conosco. É através dele que o Espírito Santo fala conosco. É através do Espírito Santo, melhor dizendo, que Jesus fala conosco. Ele usa o teu espírito. Ele usa o Espírito Santo, que faz parte da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele fala conosco para nos orientar, ele fala conosco para nos direcionar. Certa feita, presta bem atenção, querido, eu lembro disso sempre. Eu ando numa guerra contra a minha mente muito grande, porque a mente ela quer fazer aquilo que desagrada a Deus. E quando eu vejo, quando eu percebo, eu me pego fazendo aquilo que está desagradando ao meu Senhor. E eu peço a Deus misericórdia, Jesus, me ajuda, para que eu não permaneça nesse caminho, me liberta desta prisão. Porque se você constantemente dá ouvido à sua mente, aos seus pensamentos carnais, você está preso a eles. Você precisa se libertar deles e se apegar ao Espírito Santo. E quando a minha mente ela começa a se inclinar para as coisas naturais, o Espírito Santo ele fala comigo. E certa feita eu vi de forma muito nítida, muito, depois de ter conhecido a verdade, a palavra de Deus, você vai voltar a viver a mentira? Você vai voltar a viver o engano? Irmão, mas por que o Espírito Santo falou isso para você? Porque eu estava pensando em voltar para trás. Porque eu estava dando ouvido à sede dos meus sentimentos carnais. Rapaz, você está sofrendo tanto, você está padecendo tanto, você não consegue pagar suas contas, você não consegue realizar aquilo que você tem planejado, aquilo que você tem desejado. O negócio é você voltar para trás. Porque você voltando para trás, você vai dar o seu jeitinho. Você não vai precisar da ajuda dele. E quando eu comecei a ouvir isso, o Espírito Santo tomou o lugar. Depois de conhecer a verdade, você vai andar na mentira. Depois de conhecer a verdade, você vai viver novamente no engano. Depois de ter sido liberto, você vai fazer como um cão que vomita, vai lá e come de volta aquilo que ele vomitou. Você vai fazer como a porca, depois de ter tomado banho, depois de estar ali limpinha, lavadinha, ela volta ao espojadouro de lama e se lambuza totalmente novamente. É isso que você vai fazer? Eu confesso a vocês, eu preciso ouvir a voz de Deus de forma constante. Eu não gosto de estar sozinho, não gosto. Eu prefiro ter todos os dias o Espírito Santo me exortando, o Espírito Santo me chamando a atenção, do que ele ficar em silêncio, do que eu ficar sozinho. Porque eu ficando sozinho, eu acabo agindo da forma que eu acho que eu tenho que agir. Estando sozinho, eu faço aquilo que eu acho que eu devo fazer. Aí daqui a pouco não existe mais temor em mim, irmãos, em nome de Jesus. Quando nós perdemos o temor, quando nós perdemos aquela chama que arde no nosso coração, que impede que nós façamos alguma coisa errada, acabou. Acabou. Tudo que o diabo arquitetar e for colocado diante da gente e for oferecido a gente acaba indo, a gente acaba cedendo. Foi o que eu acabei de dizer. Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus, quantos adolescentes deixaram de andar segundo o curso,
segundo a vontade de Deus e passaram a viver as suas próprias vontades. E o que é pior, não conseguem alcançar o objetivo correto. Você está entendendo o que Deus está falando? Hein? Será que você está entendendo? Deus, Ele traçou um caminho para cada um de nós. Deus, Ele traçou um caminho para cada um de nós. E é necessário, amado, é preciso nós observarmos este caminho. É necessário, é preciso, porque senão a gente acaba se deslocando. A gente acaba se deslocando. A gente acaba deixando de viver segundo Deus. A gente acaba vivendo segundo o que queremos. E não é bom para nós vivermos assim, não é bom. Não é bom. Será que você está entendendo? Deus, Ele tem um projeto para cada um de nós. Assim como Ele tinha um projeto, para Josué. Olha qual era o projeto que Deus tinha para Josué? Não deixar que ninguém subjugasse Josué. Josué capítulo 1, versículo 5. Ninguém se susterá diante de ti. Ninguém vai te subjugar. Ninguém vai se opor. Ninguém vai parar diante de você. Ninguém vai impedir você de prosseguir. Todos os dias da tua vida. Era algo constante. Deus estava tratando com Josué concernente a algo contínuo. Deus estava tratando com Josué algo que faria com que ele chegasse até o último dia de sua vida, sendo abençoado, guardado, protegido, direcionado pelo Todo-Poderoso. Aqui, ó. E como fui com Moisés, assim eu vou ser com você. Ou seja, assim como eu fui com Moisés, assim como eu usei, assim como eu abençoei, assim como eu guardei, assim como eu orientei Moisés, eu vou fazer com você. Este era o propósito que Deus tinha para com a vida de Josué e para com a vida de cada um de nós. Na parte C do versículo 5 vai dizer assim, ó: não te deixarei, nem te desampararei. Qual era o propósito de Deus para com Josué? Nem deixar e nem desamparar. Quantos estão desamparados? Quantos estão? Quantos Deus recolheu a sua mão e está deixando viver conforme a sua vontade e o seu querer? Quantos Deus tirou a mão e deixou desamparado? Quantos a gente vê por aí proclamar com a sua própria voz, com a sua própria língua, com as suas próprias palavras, que estão afastados, que estão desviados, que não andam mais na presença, na graça, no amor, no favor de Deus, ou melhor, na bênção de Deus.
Porque quando, olha só, presta bem atenção, há uma grande diferença de bênção e de favor. Bênção é quando você está debaixo das mãos dele, quando você está vivendo segundo o que ele determinou para você. Mas tem gente que acha que é melhor viver o favor. Irmão, mas como funciona o favor de Deus? O favor de Deus, ele funciona quando você sai debaixo das mãos dele. Você está aqui, Deus está te abençoando. Você saiu, a bênção se torna favor. Mas por que favor? Porque Deus, ele é misericordioso. A Bíblia ela vai dizer que a misericórdia do Senhor, ela se renova toda manhã. Ela se renova toda manhã. E é por isso que Deus ainda usa de favor para com a vida de muita gente. Quantos não desceram à sepultura ainda? Porque Deus tem abençoado? Não. Porque Deus tem misericórdia. Porque Deus tem usado do seu favor para com a vida dele. Dando tempo para que ele se arrependa. Dando tempo para que ele volte. Dando tempo para que ele se reconcilie. Dando tempo para que ele seja um filho pródigo. Tome a atitude do filho pródigo. Irmão, eu já vivi esse favor de Deus. Só que agora eu escolhi viver as bênçãos. Eu não quero mais o favor. Irmão, mas por que você tá falando isso? Eu vivi durante 3, 4 anos ou mais fora da presença de Deus. E um belo dia, eu sofri um acidente. E depois que eu me recuperei desse acidente, Deus enviou uma profetisa para falar comigo. Uma pessoa que nunca me viu, que não me conhecia. Parou com o carro do meu lado e falou assim: moço, posso falar com o senhor? Eu, pois não, pode sim, senhora. Eu tenho um recado de Deus para você. Assim te diz o Senhor: volta enquanto há tempo. O acidente que você sofreu, ela não me conhecia. Deus permitiu acontecer para que você volte. E assim te diz o Senhor: se você permanecer andando da forma que você está, Ele vai permitir que você sofra outro acidente. Só que dessa vez, você vai descer a sepultura. Sabe o que Deus estava falando para comigo naquele dia? Que Ele estava usando do favor dEle para com a minha vida. Pelo seu amor, pela sua misericórdia, Ele permitiu o acidente, mas um acidente que não causasse dano de morte à minha vida. E que Ele estava me dando mais uma oportunidade para voltar, para se consertar, para viver o que Ele tem para a minha vida. A mesma forma que Ele fez com Josué. Deus queria que eu vivesse os projetos, os propósitos que Ele tinha para ser realizado através de mim. Mas era necessário eu voltar. Entenda uma coisa, querido. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, não é segundo o que você acha, o que você pensa. Não é dessa forma que Deus vai te usar, que Deus vai te abençoar, que Deus vai realizar os projetos e os propósitos deles para a sua vida. Não é. Sabe por que eu digo que não é? Porque olha só o que ele diz para Josué no capítulo de número 1, seu verso de número 8. Não se aparte da tua boca o livro da lei. Antes medita dele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. E então prudentemente vai se conduzir. A gente só se conduz com prudência
se a gente andar conforme a vontade dele. Ah, irmão, mas não é fácil. Eu não disse. Deus nunca disse que seria fácil. Qual foi o pregador que falou para você que você vindo para a presença de Deus, você entregando os seus caminhos ao Senhor, você não teria adversidade, você não teria tribulação? Jesus, ele alertou os discípulos: ei, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Sabe o que Jesus estava falando para os discípulos? Vocês vão padecer, vocês vão sofrer, se levantarão contra vocês, mas tem bom ânimo, confia em mim. Creia nas minhas promessas. E foi isso que os discípulos fizeram. Em nenhum momento você vai ver na Bíblia algum discípulo murmurando, algum discípulo questionando, algum discípulo perguntando a Deus por quê. Você não vai ver. Você não vai ver. Sabe por quê? Porque tudo que eles estavam vivendo, passando, o mestre já tinha avisado. O mestre já tinha orientado. Sabe o que acontece? Isso acontece comigo de vez em quando. Eu passo por determinados tipos de situação e eu não sei como me comportar. E eu não sei como fazer, como reagir. Mas sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente não dá ouvidos à vontade de Deus. A gente não dá ouvidos à orientação de Deus. A gente não dá ouvidos ao conselho de Deus. Sabe por quê? Porque a gente acha que é experiente. A gente acha que já sabe demais. A gente acha que é esperto. A gente acha que é sábio. E na realidade, nunca seremos. Nunca seremos. Esse é um dos grandes e maiores motivos que Deus pede para que nós meditemos. Que Deus pede para que nós não nos apartemos do livro da lei. Porque já andando nele, já meditando nele, já se esforçando para viver ele, já é ruim, já é difícil. Imagina sem a orientação, sem o conselho. Imagina aí. Querido, hoje é o dia, hoje é a hora, hoje é o momento que Deus preparou para você voltar. Que Deus preparou para você viver. Que Deus preparou para você novamente tornar ao caminho dele. Será que você está compreendendo? Em nome de Jesus, querido. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã o que Deus está requerendo de você hoje. Deus, ele não vai falar com ninguém caído. Deus não vai falar com ninguém que está prostrado, que está desviado. Não vai. Ué, irmão, não vai? Não vai. É necessário você se posicionar. O que ele falou para Ezequiel? Ezequiel, põe-te de pé e eu falarei contigo. Era necessário Josué se colocar na postura para ouvir a voz de Deus. Elias, ele adentrou para dentro da caverna, se escondeu. E o que Deus falou para ele? Elias, o que fazes aí dentro, Elias? Sai para fora. Sai para fora.
Você que hoje está dentro da caverna, é momento de você sair. Você que hoje está caído, prostrado, desanimado, é dia e hora e o momento de você se colocar de pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa é a palavra que o Senhor, Ele falou comigo. E eu perguntei para Ele: Deus, o Senhor quer que eu compartilhe essa palavra no dia que eu estiver na rádio? E Deus preparou esse dia de hoje. Eu tinha vindo na terça e tinha, programado esta palavra para o dia de terça-feira. Mas aprove a Deus trazer o nosso pastor Marcelo Silva e usá-lo para trazer uma palavra. E hoje foi o dia que Deus preparou para que essa palavra fosse compartilhada com você. Então, querido, medita nessas coisas, porque fazendo assim, você vai salvar não só você, mas aqueles que estão ouvindo você. Entenda isso, no nome santo de Jesus.